Olá, meus irmãos. Hoje é dia 28 de julho e nós estamos meditando o evangelho que está em Mateus, capítulo 13, de 36 a 43. E o evangelho nos diz: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar e que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa mensagem que nós estamos meditando sobre a semente, nunca nós não podemos esquecer do poder e da força que a semente tem. A semente tem a capacidade de germinar, de dar frutos, porque a semente em si é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem uma força necessária para transformar e conduzir a vida de todas as pessoas. O grande problema é que diante da força da palavra, nós nunca percebemos espiritualmente que o inimigo sempre quer colocar em nosso coração sentimentos que de uma certa forma nos impeçam de fazer germinar a semente do reino de Deus em nosso coração. Então, ao falar da parábola do joio e do trigo, Jesus faz uma comparação entre o bem e o mal, entre aquilo que de uma certa forma vai dar sentido à nossa vida ou aquilo que vai tirar a nossa alegria interior. Ser o trigo de Deus no mundo que nós estamos vivendo é ser um sinal, é ser alimento. Ser o trigo de Deus é aquele que vive alimentado pela palavra, porque só aquele que é alimentado pela palavra é que tem a força para ser alimento espiritual na vida de outras pessoas. Quando Jesus coloca o trigo e o joio um ao lado do outro, ele vai falar do tempo de Deus, o tempo que Deus nos dá para que nós produzamos os frutos necessários. Nós muitas vezes poderemos dizer: eu sempre fui trigo, eu quero ser sempre trigo, mas muitas vezes nos deixamos contaminar e cresce em nós o próprio joio. E esse alimento, que é a força, é o poder, ele é que vai discernir se nós somos de Deus ou não. E tudo o que nós ouvimos hoje fala de um juízo escatológico, de um juízo final, aonde Deus um dia vai olhar para nós e vai dar: olha, eu dei a oportunidade para que você fosse trigo, eu dei a oportunidade com a minha palavra, com o meu amor, com o meu testemunho, para que você fosse no mundo um sinal de contradição, no mundo onde as pessoas teimam em não ser o sinal de Deus, onde as pessoas agem de uma certa forma dentro dos seus próprios egoísmos. Jesus vai falar que Ele dá o tempo para cada um de nós sermos bons, sermos responsáveis, escolhermos o bom caminho. Mas muitos de nós, às vezes, nos contaminamos, e no juízo final, Deus vai olhar para cada um de nós, e Ele vai permitir que nós escolhamos aquilo que é o melhor. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus sempre vai te dar o livre-arbítrio. Ele sempre vai permitir que você escolha o caminho que você quiser. Eu sempre costumo dizer que se Deus te impusesse alguma norma, alguma conduta de vida, Deus deixaria de ser Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a liberdade. E nós sabemos que ser o trigo de Deus é uma garantia da vida futura. Escolha ser trigo no mundo que você está vivendo, escolha ser luz, escolha ser sinal. E assim você poderá dizer: eu cumpri a minha vida, como diz Paulo, eu combati o bom combate. Que Deus te abençoe nesse dia, derrame sobre a sua vida muita fé, muita alegria, muita coragem, para que você possa realmente ser alimentado pela palavra, crescer, frutificar
e gerar frutos de alegria no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder, no final desse vídeo, dá um like e se inscreva no canal do Santuário Nossa Senhora de Fátima.